Olá, pessoal. Eu sou o Rafael, professor de filosofia aqui da Rede Ubuntu Educação Popular. Essa aula está direcionada para o Quilombo Guarani, mas também pode ser utilizada pelos demais polos da Rede Ubuntu Educação Popular. Vamos entrar no módulo 7º, tá, dos nossos estudos. Deixa eu pegar aqui o módulo 7º, só para relatar aqui um pouco do tema. Então, o tema é: o ser humano quer conhecer a si mesmo. Esse é o tema do módulo 7. E eu vou estar utilizando aqui um pouco dos conteúdos desse livro, que é o livro de filosofia que a gente está seguindo. Na página 70, começa, né, essa reflexão: o ser humano quer conhecer a si mesmo. E nós iremos refletir um pouco sobre os conteúdos que estão na página 72 e 73, se baseando aqui nesse livro. Bom, esse é um ponto importante. Ao final dessa aula, vocês terão uma atividade, vai ter um arquivo no Moodle, em Word, para vocês fazerem uma atividade baseada nessa reflexão que nós iremos começar agora, tá? Então, não se esqueçam, vai estar lá as orientações para você fazer também essa atividade. Outra coisa importante é que eu vou iniciar esse processo desse tema do autoconhecimento, do conhece-te a ti mesmo, a partir dos gregos, que é o nosso referencial, aquilo que, de um modo geral, é cobrado nos principais vestibulares, mas farei depois um link com o Michel Foucault, que tem uma obra pautada aí no conhecimento de si e do cuidado de si, que justamente ele faz uma leitura do pensamento grego, principalmente socrático, que vai trazer uma ideia bem interessante, uma análise bem interessante sobre essa temática. Então, para iniciar um pouco essa reflexão, eu vou aqui compartilhar com vocês a minha tela. E tem aqui os slides que nós estaremos seguindo. E em cima disso eu vou fazer a construção, tá? Primeira coisa que nós iremos fazer é ler um poema do Fernando Pessoa, que inclusive o exercício, né, a atividade que eu passarei para vocês, está pautada na reflexão desse poema que vocês farão, em cima dos conceitos que a gente vai estar trabalhando, a partir não só da filosofia socrática, mas também do pensamento de Michel Foucault, como eu falei para vocês, que traz aí um conceito do conhecimento de si, do cuidado de si, em cima do pensamento socrático, principalmente da obra Alcebíades de Platão. Então vamos lá. O poema diz o seguinte: o título é A Criança que Fui Chora na Estrada. A criança que fui chora na estrada. Deixei-a ali quando vim ser quem sou. Mas hoje, vendo que o que sou é nada, quero ir buscar quem fui onde ficou. Ah, como hei de encontrá-lo? Quem errou a vinda tem a regressão errada. Já não sei de onde vim, nem onde estou. De o não saber, minha alma está parada. Se ao menos atingir neste lugar um alto monte de onde possa, enfim, o que esqueci, olhando-o relembrar, na ausência ao menos saberei de mim e, ao ver-me tal qual fui ao longe, achar em mim um pouco de quando era assim. Fernando Pessoa. Nós, nesse momento, não faremos uma reflexão sobre esse poema, mas é porque ele tem muito a ver com a nossa temática. E aí, como eu falei para vocês, depois vocês
com os conceitos que a gente vai estar desenvolvendo aqui durante a reflexão, vocês têm que revisitar esse poema e fazer uma leitura, uma releitura dele, pautado nessas reflexões filosóficas. Então, vamos começar, né? A primeira coisa que eu gostaria de falar, antes de relatar um pouco diretamente esse slide, é que não se esqueçam que nós temos na filosofia um movimento que várias vezes eu já comentei com vocês, que nós saímos da mitologia, que é uma leitura da realidade, do ser, do universo, do cosmos, com a fundamentação sobrenatural, divina, politeísta, por trás dessa análise fenomenológica. Depois nós temos a cosmologia, que deixa de fazer uma análise diretamente recursiva aos deuses e começa a explicar a natureza a partir da própria natureza, dos seus elementos. Então, Tales vai dizer que a causa, o que dá origem às coisas, ao universo, por exemplo, é a água. Heráclito vai dizer que é o fogo. A gente vai ter, por exemplo, Anaximandro, que vai dizer que é o ápeiron. Então a gente vai ter Pitágoras, que vai falar que são os números. Então nós teremos aí cada pensador dentro da cosmologia dando a fundamentação pautado no elemento que ele elege como sendo arqué, o princípio de todas as coisas. Então, diferente da cosmogonia, da teogonia, que tem os deuses por trás da realidade, aqui nós temos a realidade que de alguma forma se autoexplica a partir desses filósofos da cosmologia que vão buscar na própria realidade um elemento primordial que a fundamenta. E depois nós teremos uma mudança de concepção que agora, ao invés de buscar explicar o universo a partir dos deuses ou a partir da própria natureza, que explica ela mesma, vamos ter um processo de agora o ser humano se volta sobre si mesmo e busca se autoconhecer. Quem inicia esse movimento de forma célebre é Sócrates, dentro daquilo que se tornou o oráculo e o lema da sua vida, que é o conhece-te a ti mesmo, quando ele vai diante do oráculo de Delfos e recebe lá a missão, que o papel dele era mostrar para as pessoas que ele era o mais sábio, afirmar que ele era o mais sábio. E quando ele discorda um pouco dessa ideia, ele sai em busca de alguma forma provar que o oráculo estava errado, mas ao mesmo tempo nesse processo ele direciona o estudo não mais aos deuses e ao próprio universo, mas é um estudo que volta sobre o ser humano. A partir dos diálogos socráticos, a partir do seu método ironia, a partir da maiêutica, ele começa a cultivar o autoconhecimento e o mútuo conhecimento. Ele se torna um discípulo em que, ou melhor, um mestre, que aqueles que são seus interlocutores se tornam seus discípulos, apenas aqueles que estão abertos a aprender com Sócrates, e começa um processo de cultivar o autoconhecimento a partir dos diálogos com o mestre Sócrates, que provocava dentro dos seus interlocutores ou extrair o melhor deles, que era, na verdade, o princípio, mas também muitas vezes o pior deles, quando eles se sentiam confrontados com as perguntas profundas de Sócrates, que questionavam não só o seu saber, mas também a si mesmo, o seu caráter. Pautado nessa leitura, nós temos aqui o pensamento de Michel Foucault, pensando Sócrates, pensando esse momento da filosofia, em que ele traz esse conceito da epimeleia e autou, cuidado de si mesmo, pela expressão grega, e também o gnote se auton, conhece-te a ti mesmo. Então, num primeiro momento, é bem interessante que, para Michel Foucault, o sujeito e verdade, essa ideia do
conhece-te a ti mesmo e o cuidado do si mesmo estavam profundamente interligados. Não existia algo separado, algo diverso, algo distinto. Então, ao buscar se conhecer, ao mesmo tempo o ser humano estava buscando melhorar, estava buscando crescer. É o que nós temos, por exemplo, no livro de filosofia que eu citei, a partir da página 70, você vai ter a ideia platônica de que o ser humano ele é formado de corpo e alma, e esse corpo e alma são duas dimensões do humano. Então, o humano, necessariamente, ele tem uma parte que é sensível, que é mortal, está sujeita à doença, que está sujeita, por exemplo, à tentação, né, aos desvios, mas temos também a alma, que seria essa parte perfeita, vinda do mundo das ideias, que, de alguma forma, deve governar esse corpo imperfeito. E aí está a compreensão do homem. E nesse processo de conhecimento das ideias, ao mesmo tempo, ao se aproximar desse conhecimento do que é perfeito, o homem também melhora os seus processos, melhora o seu corpo, a sua mente, e aí realiza essa ideia do cuidado de si. Então, essas coisas estão amalgamadas e não estão necessariamente distintas. E para finalizar essa questão, tanto Platão como também depois Aristóteles, eles vão identificar que o cuidado de si, que também está ligado à ética pessoal, em você saber cuidar do seu corpo e não esgotar a sua materialidade nos prazeres e naquilo que de alguma forma desvia o seu corpo das suas principais origens. Então, essa é a ética pessoal, que está ligada ao cuidado de si, deve levar à política, que seria a ética social, essa ética que é maximizada aos contratos, às relações, que vão para além desse sujeito em si mesmado, mas que sem o cuidado de si, sem a ética, ele não consegue também interagir na sociedade, na política, que seria esse cuidado maior. Então, inclusive, isso está ligado um pouco à ideia, né, da política como o cuidado da polis, ou também o cuidado daqueles moradores e cidadãos da polis. Essa deve ser a grande essência da política, que Foucault quer resgatar, que já está nos gregos, e muitas vezes, quando nós olhamos os dias de hoje, percebemos uma traição a esses processos, a esses princípios. Então, aqui tem 3 preceitos interessantes para pensar o cuidado de si. Nós temos aqui a ideia do nada em demasia, que é um pensamento muito ratificado não só em Sócrates, em Platão, Aristóteles, mas também dentro do epicurismo, que é essa teoria, essa corrente filosófica que, dentre várias coisas que ela atua, como Zenão, por exemplo, eles trabalham a questão do prazer. A ideia do prazer, que deve ser, quando vivenciado na medida certa, ele não gera a autodestruição, mas pelo contrário, ele gera a felicidade. Então, tanto Aristóteles, que vai buscar a mediania, de certa forma, Platão, aparentemente, parece que cultiva muito a questão de você deixar o corpo, né, de lado. Tem uma corrente depois chamada cinismo, que vai um pouco nessa linha de você desprezar o corpo, mas com Aristóteles e também com Michel Foucault, vai se entender que você deve não desprezar, mas ter dentro dos processos de prazer a justa medida, com cuidado, para que você possa ter um desempenho e uma vida saudável e não se destruir. A questão aqui também das cauções, né, que é um outro princípio, ligado à cautela, ligado justamente à prudência, que vai ser um termo muito importante dentro das virtudes, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que é essa análise racional para olhar aquilo que está diante de mim e a medida que eu devo, a proporção certa que eu devo tomar dessas coisas para não me perder com elas. E também o conhece-te a ti mesmo, que
que é justamente ao conhecer, saber as minhas limitações, saber aquilo que é o meu bem, eu vou saber olhar para o mundo e perceber qual a medida, qual a proporção que eu devo tomar dessas possibilidades de prazer, que também, se não for dentro dessa medida, pode se tornar algo destrutivo. Características do cuidado de si. E aí Michel Foucault vai trazer a ideia, né, da questão da atitude interior e ação transformadora. Então, primeiro que, quando se fala de cuidados, né, do si, não é uma ação inerte, parada, inativa. Pelo contrário, você tem que ter atitude, você precisa ter um comportamento que te leva a ter uma ação, a sair do lugar. Mas, ao mesmo tempo que sair do lugar, ter uma ação que é uma questão muito profunda ligada ao seu corpo, filosofia para Michel Foucault é corpo, é análise do corpo e não desprezo do corpo. Então, você precisa ter uma atenção aos seus processos interiores. Aqui entra muito a ideia da questão de que, muitas vezes, quando nós vamos para a sociedade, isso acontece muito nos dias de hoje também, não era diferente lá com os gregos, a cidade é o lugar onde a gente assume a persona, ou seja, a máscara. Vivemos um personagem, da onde vem a palavra pessoa. Muitas vezes, aparentemente, estar em sociedade, se relacionar, é como se fosse um apagamento, uma forma de esconder a si mesmo, de mascarar-se para se relacionar. E isso é muito complicado nesse processo de autorrenúncia, de você negar as suas vontades, negar ali os seus desejos, porque depois, na psicanálise, por exemplo, isso vai dar problema. Isso vai te trazer doenças, tanto a histeria como a esquizofrenia, por exemplo, em alguns casos que você chega até um processo de loucura, porque toda essa repressão dos seus desejos, das suas vontades, pode dentro de você virar um problema, virar uma coisa doentia. Então, não se deve deixar de ter esse cuidado e atenção com o seu interior. Acho que esse é o ponto aqui interessante para a gente pensar a questão da filosofia, também a questão da psicanálise, mas principalmente do cuidado de si. E por isso que nós precisamos de todo esse processo para uma ação transformadora. Quando nós percebemos que estamos vivendo uma vida de renúncia, uma vida de mortificação, uma vida em que a gente não evolui, né? E se nós estamos nesse lugar, temos que justamente transformar esse lugar, esse contexto, essa situação, esse nosso olhar perante a vida, perante o mundo, perante as pessoas, para que, de fato, o cuidado de si seja estabelecido. Aqui tem uma questão bem interessante da relação entre filosofia e espiritualidade. Lembrando que espiritualidade não é um conceito puramente religioso. A filosofia, a psicologia, a psicanálise, a sociologia, cultiva-se a espiritualidade, mas não necessariamente fazendo menção a deuses, a uma divindade, a uma religião. Mas esse lado do humano que precisa ser exercitado tanto quanto o seu lado corpóreo. Então, no que a filosofia e a espiritualidade se conjugam dentro aí da noção Foucaultiana? A filosofia é uma determinada maneira de pensar, uma forma de pensamento que se interroga sobre o que permite ao sujeito ter acesso à verdade. Forma de pensamento que tenta determinar as condições e os limites do acesso do sujeito à verdade. Então, para Michel Foucault, ele tem essa leitura muito interessante, que é a filosofia que vai nos levar a esse questionamento de busca de pensamento sobre a verdade do sujeito, né? E muitas vezes nós vamos perceber que a nossa verdade ela está lá escondida, está lá camuflada, está lá coagida e limitada pelos processos sociais, pelas instituições, pela escola, pela questão religiosa, né? Então, é onde Michel Foucault, inclusive, vai fazer a genealogia da moral,
que é justamente fazer essa leitura, o que na sociedade nos limitou de ser quem nós deveríamos ser, e na verdade a sociedade nos verteu para um caminho, para uma configuração que não deveria ser aquilo que nós somos, aquilo que nós nos tornamos. Então, fazer essa leitura filosófica é necessária para encontrar aonde eu deveria estar e aonde eu estou, de um modo geral, desviado dos meus propósitos. E aí entra a questão da espiritualidade. Por sua vez, não está preocupada com o conhecimento, mas com uma série de práticas e experiências as quais constituem o sujeito. Isto é, que fazem o sujeito ser. Então, ao conhecer o seu referencial, onde você deveria estar e onde você está, que é meio que doente nesse processo de encontro consigo mesmo, então entra a espiritualidade para cultivar essas práticas, para justamente fazer você chegar nesse ser, né, nesse cuidado de si, que é justamente aonde você deveria estar e você se perdeu por esse processo doentio que a sociedade muitas vezes implementa em você. E aí a gente começa a fazer agora uma leitura que Michel Foucault vai perceber que depois, com o cristianismo e com algumas decisões ali do curso político, começou a se perder um pouco a noção do cuidado de si, né? E ficou muito ratificado o conhecimento de si. Houve aí uma ruptura. E isso também começa com a modernidade, com o pensamento cartesiano, né? Somente o conhecimento proporciona o acesso à verdade, sem a necessidade de uma transformação do sujeito. Porque aí também está associado a ideia de natureza, né? A própria religião cristã vai trazer uma ideia de essencialidade, de natureza humana, dada por Deus, que o homem é criado à sua imagem e semelhança, configurado de uma forma que ele mesmo não pode mudar, mas ele tem que aceitar. Então, aquilo que é natural, ele não tem o que fazer. Ele tem que aceitar. E aqui, dentro da ideia Foucaultiana, está totalmente questionando essa questão de natureza, de definição do humano, e justamente começando a ir para uma ideia de transformação, porque geralmente, dentro de uma sociedade que é corrompida, que é contaminada, a tendência é que os seus sujeitos sejam feitos, confeccionados de uma forma também doentia. Então, se você não tiver o princípio da transformação, você não vai conseguir sair desse lugar, desse reduto que te faz mal. A idade moderna das relações entre sujeito e verdade começa no dia em que postulamos que o sujeito, tal como ele é capaz de verdade, mas que a verdade, tal como ela é, não é capaz de salvar o sujeito. Então, isso aqui é bem interessante porque a modernidade em si, né, ela vai trazer muitas vezes uma verdade que é a natureza humana, que não pode ser mudada, mas tem que ser aceita. Mas o que Foucault realmente, essa verdade que é posta como natureza humana, não pode salvar o sujeito. Não vai conseguir salvar o sujeito. O que Michel Foucault tenta justamente é quebrar essa ideia fechada de verdade, né, de inatismo, de natureza humana, e chegar numa verdade que é justamente aquele ser que deve ser resgatado, aquela criança que ficou lá perdida, suprimida por esses processos sociais e que precisa ser trazida à tona para que esse sujeito consiga um mínimo de felicidade e de realização. Aí entra o texto, né, platônico, a obra do Alcebiades, né, que, a princípio, ele se torna, era um homem, né, muito belo e que queria estudar política, queria, de alguma forma, ter ali o conhecimento e o poder da cidade. Mas, quando ele encontra com Sócrates ele acaba sendo um divisor de águas, que ele vai falar que para dominar a cidade, para ser um governante,
para conseguir ter o poder, antes você precisa se dominar, se conhecer, né? Ter o autodomínio, ter o poder sobre si, para poder também ter o poder nas diversas situações que a política, que a vida social iria te impor, para você não se perder nesse processo. Então, dentro dessa questão, inclusive, entra que para você governar os outros, né, para que você conseguisse chegar nesse lugar, antes você tinha que governar a si mesmo. E aqui entra também a questão de que para você se conhecer, você muitas vezes vai precisar do outro. Você vai precisar do olhar do outro, da confrontação com o outro, das postulações que o outro te coloca. Por isso que entra dentro de uma relação de discipulado. Não existe essa possibilidade de nós, sozinhos, sem o outro, sem a ética, sem a política, conseguirmos fazer, porque nós não somos deuses. Os deuses, dentro da leitura grega, eram aqueles que conseguiam, sozinhos, muitas vezes, operar esse processo. Mas nós somos humanos, somos falhos, né? Somos pessoas que temos os nossos problemas, e aí precisamos da constituição com o outro, da comunidade, para realmente conseguir chegar nesse processo de autogoverno. Compensar a insuficiência na educação pedagógica e erótica, ou seja, então a educação que ao mesmo tempo ela é esse processo pedagógico de que um mestre vai nos lapidando para chegarmos nesse lugar, né? ela justamente vai compensar essa insuficiência que o si, que o eu mesmo não pode fazer sozinho, por você. Porque aqui nós não estamos falando da autossuficiência. Não existe a autossuficiência, mas existe sim o autoconhecimento e o autocuidado. Mas quando nós cultivamos o autoconhecimento e o autocuidado, percebemos que nós não somos autossuficientes. Não nos bastamos a nós mesmos. Então precisamos desse processo de interagir com o outro, com o mestre, de preferência, que dentro do Alcebiades vai ser aquele que ama o discípulo, que tem esse cuidado de cuidar do discípulo e desenvolver no discípulo essa capacidade de autogoverno e de autocuidado. Tirando ele dessa ignorância para o conhecimento dentro de um processo, né, de pedagogia. Quando ele atingir a maturidade, né, essa idade correta, ele conseguiria ter esse autogoverno e realizar esses processos. O que é o si mesmo? Aqui é bem interessante que Michel Foucault vai identificar que o si mesmo não é a nossa profissão, ser médico, ser um economista, ou mesmo a nossa condição, muitas vezes, de ser amante, de estar amando alguém. Nós somos, muitas vezes, assumimos esses papéis, mas esses papéis não nos definem. E isso quem mostra, muitas vezes, é o mestre. Para chegar nesse cuidado de si, ele vai tentar mostrar que o nosso ser, muitas vezes, passa por determinadas funções e personagens, mas que isso não dá conta de toda a totalidade daquilo que nós somos. O que é o eu, com o qual é preciso ocupar-se? Então, para Sócrates, esse eu é a alma. Esse eu é aquilo que é o mais profundo que está dentro de mim, a minha alma. Essa alma, ela precisa ser olhada, ela precisa ser conhecida para também ser depois transformada e não se perder nos instintos, nos vícios, nos desvios daquilo que deve ser o ser. Então, essa que é a ideia de cultivar a alma, né? Mas também cultivar o corpo, né? Concomitante, mas se quando a gente olha só para o corpo, tendemos a nos prender na beleza, nos prazeres, que pode nos levar à autodestruição. Então aqui tem muito esse processo de olhar o ser, e que o ser tem que se realizar no corpo e não ser destruído por ele. Sócrates, diferente do professor, ele não cuida de ensinar aptidões e capacidades a quem ele guia.
não procura ensiná-lo a falar nem a prevalecer sobre os outros. Aqui está muito associado à questão dos sofistas, né, que dentro da lógica sofística se ensina o discurso, se ensina a retórica, se ensina a vencer um combate das ideias, né, um combate no campo do conhecimento. E mais do que isso, né, para Sócrates, vamos lá, o mestre é aquele que cuida do cuidado que o sujeito tem de si mesmo e que no amor que tem pelo seu discípulo encontra a possibilidade de cuidar do cuidado que o discípulo tem de si próprio. Então, mais do que apenas você informar ou formá-lo para o debate político, para falar de forma bela, como um serviço, que era um pouco o que acontecia com os sofistas, Sócrates vai dizer que você tem que olhar para a pessoa, ter amor, carinho por ela e pensar naquilo que é o bem para ela, mais do que apenas uma função professoral de ensinar alguma coisa, mas cultivar e ajudar essa pessoa a progredir, a crescer, a evoluir. Isso está muito ligado à ideia de amizade, né? Se não houver essa amizade entre o mestre e o discipulado, sempre vai haver uma relação ali mercadológica, profissional, que em última instância, é o dinheiro, né, enfim, e outros interesses que valem. E ali na relação mestre-discípulo está a preocupação com o ser, com o humano que está ali. Referências ao conheça a si mesmo no Alcebiades. Então, no Alcebiades vai cultivar a prudência, que é essa capacidade de olhar, de analisar, de ter o cuidado nas coisas para não se perder nelas. Então, aqui está se cultivando justamente a, a frônesis, né, que é esse processo da virtude do ser. Quem é o si mesmo? Então, é muito procurado na Alcebiades esse conhecer a si mesmo, que é tão difícil e complicado quanto conhecer as coisas que estão fora de nós. O cuidado de si é o conhecimento de si mesmo. Então, aqui, como eu falei para vocês, na modernidade há uma ruptura dentro de uma razão instrumental, dentro de uma ideia que você, né, Foucault vai falar muito sobre isso, as instituições vão conhecer os sujeitos, né, a escola, o manicômio, né, o hospital ali, ligado às pessoas que têm algum problema mental, é a prisão, né, o próprio mercado de trabalho ali, a fábrica vai ser especialista em conhecer esse sujeito para dominá-lo, para explorar, para controlar e não para cuidar de si. Então aqui a ideia é conhecer não para dominar, mas para cuidar. Isso quem faz é o mestre, aquele que tem amor, né, e não apenas interesses escusos com aqueles que ele quer conhecer. O sujeito se produz num determinado momento histórico de duas formas bem distintas, como conservação ou transformação das maneiras de existir. Então, para Michel Foucault, né, esse sujeito que se produz historicamente, ou seja, não tem uma natureza, mas você historicamente vai se fazendo, vai se construindo. Aqui também está muito ligado à noção existencialistas, né, desde Hegel, ou melhor, Hegel não, na verdade, desde Heidegger, né, que trabalha com o existencialismo também, Sartre, dessa questão histórica, né, do poder histórico para a composição do sujeito, mas você pode chegar numa situação de conservar aquilo que socialmente a religião, as instituições te configurou, ou você pode justamente olhar para isso e perceber que não é algo que te realiza e passar por um processo de ruptura e de autoconstrução e de reconstrução desse sujeito que deixa de ser sujeito, de sujeitar-se, né, para ser um construtor da própria história, para ser ali autônomo nesse processo. Porque dentro da noção Foucaultiana, Nietzscheana também, Friedrich Nietzsche vai colocar a questão do eu devo, que é essa moral do controle. Na medida em que aceita o que é dito sobre e para ele, né,
sofre um assujeitamento. Então, quando alguém chega com esse discurso e fala, você é isso, você deve ser assim, e você acredita, você se sujeita. Você abre mão do seu autocontrole, do seu autogoverno, da sua autonomia, e se coloca no lugar de totalmente paciente e passivo. Muitas vezes capaz de tornar a sua própria vontade equivalente ao discurso externo. E aí você vai se configurando, você incorpora dentro de você não aquilo que é o ser, aquilo que é você, mas aquilo que o outro impõe sobre você. E aí você está na condição de camelo, que é o primeiro estágio do humano que Nietzsche vai colocar que deve evoluir para um leão e depois para um menino, que é chegar nesse estado de refazimento, de criança, de niilismo para começar um novo processo de refazimento desse sujeito que foi deteriorado e modificado por essa sociedade de controle que estraga o sujeito, que não pensa no bem do sujeito. Então, nesse sentido, deve-se chegar a esse processo de emancipação. Quando faz uma experiência de si mesmo, possibilita uma emancipação dos mecanismos de dominação expressos como verdade. Então, a verdade não é aquilo que disseram ou que fizeram de você, para lembrar Sartre, mas a verdade é aquilo que você, na sua escolha, na sua deliberação, no seu processo de autoconhecimento e autoconsciência, agora vai fazer de si mesmo, e não ser escravo e dependente desses processos dominatórios. Então, chegar nesse lugar é fundamental para o seu processo, para esse salto de emancipação e de retorno ao ser. E aí você vai chegar nessa singularidade, e não nesse sujeito, né, que é o sujeitar-se, que é o limitar-se, mas na singularidade. Ao contrário da sujeição, o conceito de subjetividade abre a possibilidade de existências singulares, ao ocupar-se consigo mesmo. Então agora eu deixo de ser aquilo que fizeram de mim, aquilo que as instituições imporam, aqueles processos doentios, né, que me fizeram, que me condicionaram, e agora passo a buscar a minha singularidade, o meu ser, né, dentro de uma questão ética e política, dentro do conhecimento e do cuidado de si, para chegar nessa transformação, na dimensão da subjetividade. Não se trata apenas de conhecer-se, mas de desencadear todo um processo de mudança, capaz de criar um sentido e um significado autorreferente para si mesmo. Então, deixar de ser aquilo, né, que fizeram, aquilo que me condicionaram, e eu ter a leitura e a capacidade de chegar nesse processo de o que eu quero de mim, onde eu quero chegar, qual é o ideal. Não aquilo que me colocaram por interesses, por processos dominatórios, manipulatórios, mas aquilo que eu mesmo quero de mim mesmo. Esse é o ponto desse processo de transformação, de emancipação, né, do cuidado de si, aonde se quer chegar. Ainda que dissermos que as pessoas são as mesmas, desde que nascem até morrerem, na verdade, uma nova criança renasce em nós, a cada momento. Aqui é um recorte do livro O Banquete, né, de Platão, que fala sobre o amor. E dentro dessa obra, aí faz um link com aquele poema que nós lemos no início, sobre essa questão de que até que ponto nós conseguimos chegar nesse lugar de no conhece-te a ti mesmo, resgatar, refazer, recriar, né, dar nascimento novamente a uma nova criança que vai reiniciar um processo não doentio, não problemático que nos colocaram, mas um processo, né, de refazimento, um processo saudável, rumo a atingir a emancipação e a felicidade. Então, o cuidado de si deve estar associado ao conhecimento de si e não desvinculado, como aconteceu com a modernidade, com os processos capitalistas, com os processos industriais, com os processos de dominação do homem sobre o homem. E aí nós voltamos aqui, né, no poema. Então, aqui eu encerro essa aula, essa reflexão, e aí, né, só para finalizar, vocês irão ver aí dentro do Moodle
pegar aqui. Vocês verão aqui essa atividade. Vendo aí? Aqui está justamente novamente o poema. E, ao final, você vai ler novamente o poema para pegar aí a essência da questão e vai chegar nessa reflexão aqui. Ó. Responda com uma reflexão profundamente filosófica, relacionando os conceitos aprendidos na aula de filosofia do módulo 7 sobre o ser humano que conhece a si mesmo. Dentro da noção de cuidado de si, qual a relação que esse poema de Fernando Pessoa, A Criança que Fui, Chora na Estrada, tem profunda ligação com o conceito Foucaultiano de cuidado de si, em contraponto ao conhecimento de si. Então, aqui na aula eu dei algumas dicas, né, para vocês terem ideia de como responder essa pergunta, e eu quero que vocês façam aí uma dissertação, uma reflexão, gastem aí a sua filosofia, as suas análises, para responder essa pergunta, que eu acho que não só vai ser importante para você pensar a filosofia e na sua preparação para o vestibular, mas também importante para a sua vida. Beleza? Então ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Grande abraço para vocês.